Hoje todo mundo conhece o Sylvester Stallone como um mega astro de cinema. O casca-grossa filmes de ação, né? Pô, o cara que fez o Rambo, matava geral, não perdoava ninguém. Sair dos filmes de ação sem um arranhãozinho, nem um sanguezinho saindo ali, né? Pô, Rock Balboa, já massacrou todo mundo. Aquela música, Eye of the Tiger. Não é casca-grossa, o cara é mega astro. Mas será que o Stallone sempre teve esse sucesso todo? O que ele fez pra chegar até lá, até onde ele tá agora? Hoje eu vou contar a história desse cara pra servir de inspiração pra muita gente. Você vai curtir, vamos lá. Fala, galera, Trunks, Peter aqui. Tem vários caras, né, pelo mundo afora aí que tem histórias de vida inspiradoras. De voltas por cima, de redenção, que depois deram certo, tinham diversos problemas, né, e depois deram certo. Mas o Stallone é diferente, vocês vão ver o porquê. Eu gosto de falar dessas histórias porque sempre vai servir pra gente aprender alguma lição, sabe? Algo de positivo que possa agregar, mesmo a gente sem ter vivido essas situações. Ou seja, a gente aprende com a experiência do outro, das outras pessoas. E o aprendizado é sempre válido, concorda? Fica aqui, ó, não sai mais, aprendizado. Vamos se inspirar em coisas boas, galera. Histórias de sucesso, com trajetórias de sucesso, a gente não tem que procurar um vilão, a gente tem que ver o que o cara fez direito pra chegar ali onde ele chegou, né? E se você gosta de histórias assim, se inscreve nesse canal. É pra você, eu faço esse canal pra você, justamente pra você se inspirar, pra você ter resultado, pra você conseguir empreender, ganhar dinheiro. Pô, eu quero muito que aconteça isso. Então conto com a sua inscrição, com o sininho. Vamos lá, sem mais enrolação, pra história do homem que derruba o cara do helicóptero com a pedra. Quem que lembra? Ah, porra, maneiro demais. Mas vamos lá. Nada melhor do que começar do início, ok? A mãe do Stallone, quando ela foi dar luz a ele, teve diversas complicações no parto. E como a gente tá falando de uns 75 anos atrás, as obstetras que estavam fazendo o trabalho de parto do bebê Sylvester Stallone utilizaram os instrumentos indevidos e acabaram cortando um nervo do rosto dele, que fez com que todo o lado inferior esquerdo ficasse paralisado, incluindo partes como o lábio, língua, queixo, né? Ou seja, logo nos primeiros segundos de vida do cara, já começou a dar errado as coisas, né? Que acabaram piorando com o casamento conturbado que existia entre a mãe dele e o pai. Como o casamento era dessa forma, conturbado, como eu falei, o Stallone ficou pulando de lar adotivo em lar adotivo no início da vida, até completar os 5 anos, que foi quando a mãe se separou e ele acabou indo morar com ela. Só por aqui dá pra gente ter uma base de que o início da vida e a infância dele não ajudaria em nada na tentativa dele de ser alguma coisa na vida, né? Porque faltava recurso, faltava amor, cuidado, tudo que pode se imaginar que uma criança que vive o início da vida sem os pais precisaria, né? Ainda com o rosto paralisado que ele tá. Que aí a gente sabe, resultou em muito bullying, poucos amigos pro Stallone. Isso tem muito, acontece muito, principalmente nos Estados Unidos, acontece demais. Bom, o tempo foi passando e a situação dele foi piorando cada vez mais, financeiramente falando, ok? Aí surgiu a primeira aparição do Stallone em filmes. E não é do jeito que vocês estão pensando. A primeira aparição dele foi num filme adulto que pagou $100 por dia trabalhado. Uns anos mais tarde, ele afirmou com as próprias palavras que ou aceitava esse papel no filme adulto ou ia continuar morando na rua por mais dias, né? Já que ele tava lá há mais de 3 semanas dormindo numa estação de ônibus de Nova York depois de ter sido despejado do apartamento dele. Tava complicado pra caramba, não teve outra escolha, ele teve que aceitar, era um trabalho, não era ilegal, né? O início da vida do cara já não tinha sido bom e a sequência só piorou. Que fazem, depois desse papel no filme adulto, ele seguiu tentando o sonho de escrever filmes e participar desses filmes, mas teve diversos papéis em vários filmes que não renderam nada pra ele, além de serem bem inexpressivos pro cenário cinematográfico. Mas pelo menos agora, morando na rua, ele não tava mais. Até agora, pelo menos, ok? Então vamos lá. Passado mais algum tempo, o Stallone casou, tava morando num apartamento, mas as coisas estavam bem difíceis, né? Já que a profissão é bem fora do comum e não tem tantas oportunidades como um emprego normal, né, galera? Assim, tipo, não é você, eu sou ator agora, quero ser ator e vai ter uma cacetada de trabalho pra você. Não funciona assim. A situação apertou de novo e o cara simplesmente roubou as únicas joias que a esposa tinha pra vender e conseguir pagar as contas pra não ser despejado de casa. O que não funcionou e ele acabou indo morar na rua de novo. Aí a coisa ficou séria. O Stallone foi obrigado a parar numa loja de bebidas e oferecer o cachorro dele pra um estranho por $40. Totalmente contrariado, mas não tinha mais como alimentar o cachorro. Já imaginou você passar por uma situação dessa? É absurdamente fora do normal, galera. Olha, eu já passei por algo assim na minha vida. Não tão assim, ok, vender o cachorro. Mas pra mim uma chave de virada foi quando eu parei no posto de gasolina pra abastecer o meu primeiro carro que eu tinha e não tinha dinheiro no meu saldo, passei e não tinha. Tive que deixar um relógio, assim. Então, isso me marcou muito. Um relógio, você vê que tá bem distante da situação dele. Então, o que ele passou é totalmente fora do normal. E mesmo assim foi a chave que começou a virar pra ele totalmente. Se liga. 2 semanas depois de vender o cachorro, ele viu uma luta do Muhammad Ali e o Chuck Wepner e aí se inspirou a escrever um roteiro de filme. Nada mais, nada menos do que Rock Balboa. Ele passou exatas 20 horas seguidas escrevendo o roteiro de um dos filmes mais famosos da história dele, né? Depois de vender o cachorro dele, ter acabado de vez com tudo que tinha na vida dele por falta de grana, tava lá ele com um roteiro que, porra,
Foi um marco na história do cinema. E aí, depois de escrever, ele precisava bater de porta em porta, né? Em vários estúdios, para oferecer o trabalho. Mas com uma condição. Ele ia ser o protagonista do filme. E aqui a gente vai ver algo que pode ter mudado a vida do cara pra sempre. Que foi essa exigência de participar. Ele poderia ter vendido o roteiro e ter ganhado uma boa grana. Mas jamais ia escrever o legado que ele escreveu, abrindo portas pra fazer outros filmes, papéis, roteiros. E construir a carreira que esse cara construiu durante toda a vida. Se ele não participasse, não teria isso tudo, né? Bom, voltando pra história, que o primeiro estúdio ofereceu pra ele $125 mil sem ele participar. Ele recusou. Depois ofereceram 250 mil sem participação. E ele também recusou. Por fim, ofereceram $350 mil e ele também recusou, porque eles não queriam que ele atuasse. Ninguém queria que ele atuasse. $350 mil na época, galera, era muito dinheiro. Ainda mais pra quem tá na rua e foi obrigado a vender o cachorro, né, pra não passar fome. Imagina isso, com um checão de 350 mil na tua cara. Mas ele não desistiu, mesmo recusando as propostas, e recebeu uma oferta com participação, mas valor muito inferior. $35 mil. E ele aceitou na hora. Porra, até eu fico arrepiado, galera. A primeira coisa que ele fez foi ir lá na loja do cara, né, e esperar 3 dias seguidos na frente, esperando o comprador do cachorro aparecer pra comprar o cachorro de volta. No terceiro dia, o cara apareceu e recusou 3 propostas. A última de $1.000, sendo que Stallone vendeu por 40. Pra acabar de uma vez por todas com o sofrimento de não ter o cachorro dele de volta. Olha isso, galera. O Stallone fez uma proposta de $15 mil e o cara aceitou. Que loucura. Agora, galera, finalmente ele tinha o cachorro dele, o Buma Chief, de 60 quilos de volta. Bacana demais. E aí tudo ficou lindo, né? No ano seguinte da estreia de Rocky Balboa, o filme recebeu 10 indicações ao Oscar, ganhando de melhor filme, melhor diretor e melhor edição. Logo em seguida, o Stallone já escreveu, dirigiu e estrelou Rocky 2, chegando no faturamento de $200 milhões. E aqui é o que eu falei pra vocês, ele poderia ter aceitado os $350 mil que ofereceram pra ele pelo roteiro, né? Aquela proposta lá, mas ele nunca alcançaria os $200 milhões pelo segundo filme que ele alcançou. Ele acreditou no sonho dele. Ele pensou no longo prazo e na construção da carreira. E acertou em cheio. Porra, quantas vezes eu não passei por isso? Não quero isso, quero isso. Era uma condição menor. Mas eu acreditava no que eu tava fazendo. E aí pra ele a mesma coisa, né? Quando surgiu a oportunidade de fazer filmes pra um cara que tinha uma infância conturbada, paralisia facial, sabe, não tinha amigos, morava na rua, vendeu o cachorro, tanta coisa, o cara deu a vida. Ele fez muito esforço mental, físico também, pra escrever todos os filmes e atuar. Ele treinava 6 vezes por semana, fazia abdominais todos os dias, pra ter aquele shape lá, aquele físico que a gente via nos filmes. E segundo ele mesmo contou numa entrevista, né, pra estrelar o filme Rocky 3, ele chegou a ter 2,8% de gordura corporal. A gordura corporal ideal para um homem é entre 16% e 20%. O cara tava com 2%. Imagina a dieta de um cara desse. É tipo meses, talvez anos, comendo só proteína, só aquela coisa que não deixa nada de gordura. É difícil, galera. Aí depois desses filmes foram só sucessos, somando mais de $583 milhões de faturamento mundial, com Cliffhanger, Demolition Man e The Specialist. Mas 3 anos depois, sem gravar absolutamente nenhum filme, ele lança Rocky 6, que vira um sucesso comercial e crítico. Em 2006, né, chegando nos 155 milhões de faturamento com 24 investidos. Olha o retorno, investe 24 milhões, 150 milhões de dólares investidos. Galera, olha esse ROI. E aí, de novo, ele solta mais um sucesso em 2008. 4º filme da saga Rambo e mais 100 milhões pra conta. 2 anos depois, Os Mercenários, o filme arrecadou $34 milhões só no final de semana de estreia, bombando no mundo todo. Quem é que não queria ver aqueles casca-grossas lá? Pô, Stallone, o Schwarzenegger, era bom demais, era um sonho dos anos 80, né? Mais perto agora da atualidade, o Stallone ganhou o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante pelo filme Creed, com indicação ao Oscar de 2016. Muito merecido, de verdade, galera. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. Esse cara também tem participação na história do cinema mundial. Eu acho que deu pra ter uma ideia do que a vida foi do cara, né? Concorda? Altos e baixos, vitórias, derrotas, saindo do absoluto zero, sem nenhum amparo de ninguém. Focou na ideia de escrever e estrelar nos filmes, que acabou dando muito certo e hoje é conhecido mundialmente. E você tem algum sonho? Você acredita em alguma coisa? Você tem alguma coisa que você mira e fala assim, pô, eu quero conquistar isso. Você tá perseguindo esse sonho? Comenta aqui embaixo como é que tá, em que estágio você tá. Tamo junto sempre, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos junto, galera, eu quero vocês nesse canal, quero sempre conversar com vocês de momentos assim, momentos, não só momentos assim, mas dando dicas de tudo. Eu gosto demais disso. Obrigado pela sua participação, não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera!